Jean Meyer. És o homenageado desta noite aqui no nosso instituto, como prova de reconhecimento pela sua memória, pela sua elástica capacidade racional, pelo seu intelecto, pela sua capacidade notável como pesquisador. E temos como inspiração para isto esta obra muito bem preparada por este grande pesquisador também baiano, chamado Carlos Bernardo Loureiro, e que intitula-se Os Investigadores da Alma e do Espírito. 5 séculos de pesquisas. Nasceu este extraordinário apóstolo do Espiritismo a 8 de julho de 1855, na cidade de Ricken, Suíça, de modesta família de agricultores. Aos 18 anos, foi para a França como um negociante de vinhos da cidade de Nimes. E, após haver criado pelo seu trabalho uma situação de certo relevo no comércio e, mais tarde, na exploração vinícola, naturalizou-se francês. Em Béziers, como empregado de Albino Peyron, um dos primeiros precursores na França do Exército da Salvação, revelou-se pela sua atividade excepcional e, dentro em pouco, era chamado à direção do estabelecimento em que trabalhava. Graças à sua perseverança e prudência, prosperou com rapidez, fazendo uma fortuna que ele aplicaria, conforme sempre teve em mente, no progresso e na felicidade da grande família humana. Seus negócios, embora requeressem largo tempo de suas atividades, não o impediam, todavia, de colaborar em diferentes outros empreendimentos de utilidades geral. Todos os anos, extraía dos seus lucros considerável soma que ele distribuía entre os pobres e o exército da salvação. Era a parte de Deus, segundo ele. Como ele denominava a importância assim aplicada. Espírito inquieto, vivo e prescrutador, pressentia desde a juventude as verdades que, posteriormente, antes mesmo que atingisse a plena maturidade, ele absorveria radiante das obras de Allan Kardec e de Leon Denis. O nevoeiro de suas indagações, de suas dúvidas, de suas contradições, dissipou-se à luz poderosa da verdade contida naquelas obras reveladoras. Encontrava, afinal, resposta definitiva ao aflitivo problema do sofrimento humano, a sua razão de ser e a sua justiça. Sendo um homem positivo acima de tudo, não aderiu ao espiritismo senão após muito haver lido, estudado e diligentemente experimentado. Tornou-se destarte um espírita consciente de suas convicções, habilitando a realizar as grandiosas obras que tão somente esperavam por um trabalhador sereno, confiante e denotado. Desde então, ele se voltou com empenho apostólico à difusão do espiritismo moral, científico e social.
tal como ensinava ou ensina, como até hoje ensina, a codificação kardeciana. No início da Primeira Guerra Mundial, em 1915, a publicação da veneranda Revista Espírita havia sido suspensa sem perspectiva de voltar a circular. Inúmeras dificuldades lhe impediram a saída desde o número de agosto, setembro. Logo que soube disso, Jean Meyer pôs-se em campo para não deixar desaparecer aquele querido órgão, fundado pelo mestre Allan Kardec. Dele se tornou então proprietário, assumindo-lhe incontinente a direção, período de 1916 a 1931, cheio daquele ardor e daquela fé que sempre o ampararam nos momentos mais críticos. A Revista Espírita ressurgiu em janeiro de 1917 para Gláudio dos espiritistas de todo o mundo. Nesse mesmo ano, em Paris, na avenida de Suffren, Jean Meyer criou, com a colaboração do sábio Gustave Gillet, um laboratório para o estudo científico dos fenômenos mediúnicos. Era seu intento estreitar a ciência e a fé no maravilhoso mundo que o Espiritismo descerrara à inteligência e ao coração dos homens em geral. Os primeiros resultados obtidos nesse centro de pesquisa foram relatados por Gillet numa conferência pronunciada na Sorbonne, a 28 de janeiro de 1918. Os frutos vinham mais cedo do que se esperava. Nesse ano, Jean Meyer, de acordo com dois dos eminentes discípulos de Kardec, Denis e Delany, funda a União Espírita Francesa, Federação Nacional dos Espíritas da Metrópole, instalando-a na cidade de Paris, em sua vila de Auteuil. Dando prosseguimentos aos seus altos planos, adquiriu ainda, no ano mencionado, o majestoso e amplo palácio de 2 andares, situado na Avenida Niel 89, onde sem demora instalou o Instituto Metafísico Internacional, nome que tomou o laboratório da Avenida de Suffren. Esse notável estabelecimento científico, reconhecido de utilidade pública por decreto de 23 de abril de 1919, concedido pelo ministro Jules Roche, conquistou reputação universal pelos importantíssimos trabalhos que dele se efetuaram e que vieram a lume, firmados por ilustres e renomados pensadores e personalidades do mundo científico. A partir de dezembro de 1953, já não ocupa o Instituto o mesmo edifício em que Jean Meyer o instalara havia 35 anos. Por dificuldades, creemos que, econômico, a comissão diretora resolveu vender o grandioso imóvel, localizando a nova sede na Praça Wagram. Em 1923, Jean Meyer compra o prédio número 8 da Rua Copérnico, em Paris, onde estabelece as sedes sociais da Federação Espírita Internacional e da União Espírita Francesa. A administração e os serviços da Revista Espírita, e bem assim as famosas edições de Jean Meyer, obra esta que largamente contribuiu para a propagação do Espiritismo e do metapsiquismo através do livro, foram abrigadas naquela mesma época, em 1923, no mencionado edifício que ficou conhecido pelo nome de Casa dos Espíritas. Aí havia também uma livraria, um hall de entrada, uma sala para o desenvolvimento dos médiuns, uma biblioteca
para a leitura e para o empréstimo de livros, uma sala de conferências, uma caixa de beneficência para socorrer os pobres e um dispensário gratuito, onde os doentes recebiam passes curativos. Mais tarde, Jean Meyer criou a Sociedade de Estudos Metapsíquicos, destinada, conforme instituiu, a favorecer o estudo e a propaganda do Espiritismo, da metapsíquica e das ciências afins, além do que se interessaria pelas obras de caridade e de caráter social, particularmente pela educação da infância. Em 1933, passou a ser a Sociedade de Estudos Espíritas. Durante a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o edifício da Casa dos Espíritas foi vandalicamente pilhado pelos invasores e só anos após aquela luta fratricida e graças aos esforços de decididos confrades da velha guarda à frente do senhor Hubert Forest, foi possível reinstalar no casarão da Rua Copérnico vários departamentos, inaugurando-se ali uma série de conferências semanais, seguidas às vezes de experiências psíquicas. Assim, essa fundação prosseguia a rota que lhe foi calcada por Jean Meyer, em ritmo de crescimento, de crescente progresso e promissoras realizações, a bem da doutrina e da humanidade. Em 1923, no Congresso Espírita Internacional de Liège, na Bélgica, foi Jean Meyer designado vice-presidente da Federação Espírita Internacional, cargo este que ocupou até o fim de sua existência. Em 1925, e na mundialmente conhecida Casa dos Espíritas, que se realiza o inesquecível Congresso Espírita Internacional de Paris, brilhantemente organizado pelo fundador daquela casa, e no qual atuou como vice-presidente do Comitê Executivo, ao lado de Leon Denis, que o presidiu, e de Conan Doyle. Participou ainda esse intrépido trabalhador da Seara Espírita no Congresso Espírita Internacional de Londres, em 1928, em cujos trabalhos também se ouve com inexcedível competência da qualidade de vice-presidente. Pode-se dizer, sem receio de errar, que todos os congressos referidos alcançaram pleno êxito graças à atividade, à dedicação e à extraordinária capacidade de trabalho daquele espírito eminentemente prático. Dizem que o dinheiro é bom servidor, porém, mau mestre. Jean Meyer, todavia, soube fazer dele um auxiliar dócil e útil. Sua fortuna, fruto de porfiados laborosos e de muitos anos, aplicou no desenvolvimento e fortalecimento do espiritismo que ele queria, alicerçado na fé e na ciência. Deu decidido apoio financeiro às investigações da fenomenologia psíquica, porque acreditava ser este o caminho mais fácil para a penetração no coração dos homens dos ideais de amor e fraternidade contidos na doutrina espírita. É pela união, discursa Jean Meyer, na sessão de encerramento do Congresso Espírita Nacional de Londres. É pela união da ciência e da fé, na regeneração pela outra, que chegaremos a uma
mais justa, cada vez mais alta da obra de Deus. O Bert Forrester, o filho espiritual e dinâmico continuador da obra do nosso homenageado, abnegado diretor da Revista Espírita, num discurso que pronunciou no Congresso Espírita Internacional de Haia, em 1931, disse, e com grande verdade, que o mecenas do Espiritismo procurou com sua fortuna levar à inquietude humana uma resposta que pudesse satisfazê-la, iluminando a noite de suas dúvidas e dos seus sofrimentos. Era realmente um dos mais belos e desinteressados gestos de caridade e sinceridade e fraternidade. E a todos quantos pudessem dispor de suas economias, lembrou certa vez que é nas obras do bem e sem afetação que está o mais belo emprego da riqueza. Ressaltava ainda o senhor Forrester que aquele honrado obreiro não somente pusera ao serviço de nossa causa os seus meios materiais, mas também os vastos recursos de sua inteligência e de seu coração. O periódico Reformador, num artigo necrológico, escreveu confirmando o dito acima tecido. Jean Miele, do ponto de vista humano, o maior protetor do espiritismo. E acrescentou, tudo ele deu pela causa, a sua atividade, o seu nome, a sua inteligência, a sua fortuna, a sua saúde, sem ser de modo algum como esses fanáticos que se sacrificam, obsidiados por uma doutrina cega pela paixão a que esta os arrasta. Jean Miele era um homem generoso, paciente, simples, perseverante, porém enérgico em suas ações, parecendo às pessoas menos íntimas, demasiado severo. Semelhava-se, nesse particular, ao saudoso confrade Frederico Fischner. Apenas os companheiros que o conheciam de perto sabiam que aquele caráter rígido não excluía a mansuetude nem a bondade em qualquer ocasião. A verdade espírita, procurou Jean Miele apoiá-la na experimentação científica, como já fizemos notar. Conforme nos diz a Revista Espírita, ele encarou a metapsíquica como nada mais sendo que um meio de registro e verificação dos fatos, através dos quais o Espiritismo tornaria cada vez mais indestrutível em sua fé raciocinada. Suas audaciosas realizações erguidas com o propósito fraternal de beneficiarem os irmãos em humanidade, e às quais ele sempre emprestou seu elevado espírito de cooperação, produziram frutos que ele ansiosamente desejava. Inteligências mundialmente consagradas entre cientistas, filósofos e pensadores tiveram suas atenções despertadas para as experiências realizadas no famoso Centro de Investigações Psíquicas, o Instituto Metapsíquico Internacional. Por ali passaram vários dos mais notáveis médiuns que o mundo já possuiu, e as experiências então relatadas pormenorizadamente em revistas e livros, subscritos pela reta autoridade de eminentes investigadores, granjearam para o Espiritismo uma posição de maior atenção e respeito por parte dos indiferentes e negativistas. Observando esses resultados promissores, é que Jean Miele se dispôs a declarar na abertura do Congresso de Londres: o espiritualismo deve ser científico, moral, social e evolutivo. Deve aliar-se mais e mais à ciência, favorecendo os estudos dos sábios,
que nos fornecerão provas positivas acerca dos problemas que desejamos resolver. Mais adiante, no mesmo discurso, a sua experiência aconselhava: o espiritismo e a metapsíquica devem, no interesse superior da causa, caminhar de mãos dadas. Se ainda existe alguma divergência de vistas, elas pouco a pouco desaparecerão pelo exame atento dos fatos. Essa colaboração estreita entre espiritualistas modernos e metapsiquistas cada vez mais se impõe. Uma escala completará a outra e daí nascerá a união de pensamentos, permitindo o esclarecimento de problemas à primeira vista insolúveis. Como enviado dos espíritos superiores, investido da tarefa de divulgar a obra de Allan Kardec, não desmereceu a confiança que ele depositara. Seguiu Jean Meyer, no princípio ao fim, as diretrizes que o alto traçou para o progresso da terceira revelação, conforme demonstra este trecho de sua autoria. O espiritismo evolucionista é a única doutrina que hoje se possa opor cientificamente ao niilismo. Ela oferece uma sanção moral, satisfaz simultaneamente o coração e a razão, reunindo numa síntese única a ciência, a filosofia e a religião. Ainda mais, nas instruções por ele deixadas a Forestier, seu discípulo querido, há essa passagem que merece ser meditada até os dias de hoje. Para permanecer no pensamento do mestre Allan Kardec, devemos seguir uma direção prudente, firme, generosa, tolerante, a fim de que todas as boas vontades, todos aqueles que busquem sinceramente a verdade, possam abrigar-se sob nossa bandeira. Foram íntimos amigos de Jean Meyer, homens de excepcional valor, como Leon Denis, Gabriel Delano, Leon Chevere, Humberto Forest, Camilo Flammarion, Charles Richer, Gustave Gelei, Rocco, Santolíquido, Emile Calmette, grandes sirineiros que o animaram nos dias tristes de sua vida, quando a ingratidão e a inveja, a incompreensão, enfim, lhe atiraram pedra no coração. E neste mundo não tem quem não passe por isso. Contra ele, assolaram até mesmo a calúnia, porém jamais conseguiram destruir-lhes a digna memória. Segundo escreveu Leon Chevreul, a vida inteira foi o homem desinteressado que não recuou diante de sacrifício algum, cuja serenidade jamais se desmentiu ante a crítica injusta e os experimentadores tendenciosos. O sábio Charles Richer, ao término do terceiro Congresso Internacional de Pesquisa Psíquica, realizado em Paris no ano de 1927, proclamava ante seleto auditório de homens ilustrados: Jean Meyer não foi apenas generoso, foi sobretudo inteligente. Homem de convicção sólidas, acreditava firmemente que o Espiritismo nunca teria a temer da descoberta da ciência nem da dialética dos teólogos, pois que a verdade não tem duas faces. Numa homenagem a esse ilustre idealista de larga visão, narrado do Dr. Eugênio Oste, a passagem seguinte, que bem evidencia o que acabamos de referir. Em julho de 1924, deu-lhe a revista Metapsíquica ao Dr. Oste, poucos dias após a morte de Gustave Gelei. Santolíquido me procurou para propor-me a direção do Instituto.
Pedi tempo para a resposta. Jean-Miel veio apressá-la. E então eu lhe disse: seu pedido muito me honra, mas dadas as suas sólidas convicções espíritas e o meu centro de personalismo ou proselitismo e o seu centro de presolitismo, a Rua Copérnico, será prudente fazer-me tal proposta? Não ignora que nada até hoje me fez participar da crença espírita, e isso ressalta de alguns dos meus escritos. Cuido apenas de pesquisar as propriedades desconhecidas do homem vivo, sem me acreditar capaz de julgar o que poderia vir eventualmente do outro plano da vida. Quem diria se um dia, dos estudos do laboratório que me pede para dirigir, saíssem resultados que fizessem crer ilusórios os ensinos da Casa dos Espíritas? Eu só tomaria a direção do Instituto sob a condição de completa liberdade de trabalho e de escrever. Não receio o risco de acarretar a destruição da obra de uma de suas fundações pelo trabalho da outra. Pois bem, respondeu, aceito o risco. Sei que é um pesquisador sincero. Isto me basta. E até hoje não puderam comprovar nada contra. Porque a verdade não tem duas faces, conforme o mesmo citara anteriormente. E ele submeteu esse investigador às pesquisas para provar algo que contraditasse as verdades científicas que o Espiritismo comprovava pelos fatos evidenciados nos seus laboratórios de pesquisas e de investigação por parte de seletos pensadores renomados do mundo inteiro. Como até hoje ninguém pôde provar que o Espírito não existe. Como bem comentou o reformador de 1931, esta resposta define o homem de fé e o homem de ciência. De ciência porque queria a análise, o estudo, a experiência, a síntese. De fé porque sabia que a ciência jamais teria qualquer prova que desmentisse a doutrina dos espíritos de que era tão valoroso propagandista. Tal firmeza de convicção ele corroborou quando no Congresso de Paris de 1925 declarava esperançoso o espiritismo bem compreendido e posto em prática de se tornar a grande alavanca da humanidade. A luz projetada em todas as ciências convencionais que tem que ter e tudo que venha surgir desde os primórdios históricos até o futuro promissor. No dia 13 de abril de 1931, Jameia deixa o invólucro carnal na sua vila Valrose, em Béziers, França, após longos meses de sofrimento suportado com estoicismo, resignação admirável e sinceridade. No leito de morte, ainda teve força para exprimir o seu discípulo, o instruir. Ao seu discípulo, o senhor Hubert Forester, a sua resignação me dei em deixar o mundo, no mesmo tempo em que acalentava sólidas esperanças em prosseguir no além, no trabalho que lhe era tão caro, conforme mostram estas suas palavras. Eu sei que o outro lado, junto daqueles que inspiraram-me meus trabalhos para o bem e para o progresso dos homens, poderei continuar a votar-me à obra
que há anos nos é cara, ou nos é cara. Era agora Jeamé, como se expressou Forester, um grande coração, a menos entre os homens. Um grande coração a menos entre os homens. Uma grande alma a mais entre os espíritos. A imprensa espírita de todos os campos do planeta homenageou-lhe em belas e sinceras páginas a figura exemplar de verdadeiro espírita e cultor da verdade, fazendo sobressair o construtor denotado, que nenhum obstáculo embaraçava e que todos devemos imitar. As exéquias do grande ausente compareceram numerosos amigos e admiradores, e segundo os desejos do extinto, cuja simplicidade sempre lhe coroou as ações, nenhum discurso foi pronunciado junto à sepultura, apenas uma prece singela, mas cheia de sentimento, foi proferida acompanhada da saudade de todos os presentes. A ti, Jean Meyer, que consagraste toda uma existência laboriosa à abençoada casa da libertação espiritual da humanidade, a ti a nossa admiração e o nosso reconhecimento perenes. Vamos para a segunda parte do nosso trabalho da noite.